pronta pra desabafar? Eu deveria ter mandado mensagem pra Bia. Procurar. Eu percebo que a gente, enquanto sociedade, nós temos uma mania de querer evitar ao máximo a tristeza, porque a tristeza é vista em muitos momentos como a pior fase do ser humano, né? O pior estado que uma pessoa pode estar é estar triste. E eu vejo também como um lugar de derrota, né? Porque uma vez que nós, seres humanos, temos o objetivo de estarmos felizes o tempo inteiro, quando a gente está triste, é sinal que a gente fracassou. Nós não conseguimos atingir o nosso objetivo, que é estar feliz o tempo inteiro. Só que a verdade é que ninguém é feliz o tempo inteiro, pelo menos não essa felicidade que é vendida e idolatrada por muitos, né? E é curioso como essa busca incessante pela felicidade e rejeição à tristeza acaba mais nos aproximando da tristeza do que da felicidade em si, porque aí vem um sentimento de frustração. A gente fica frustrado por não conseguir ter uma felicidade genuína, uma felicidade igual a alguém que a gente está vendo e que teoricamente é uma pessoa muito feliz e a gente quer ser igual e a gente não consegue. Uma vez que a tristeza e a felicidade não são medalhas a serem conquistadas ou perdidas, elas sempre surgem a partir de um ponto de partida, a um evento que gera esse sentimento, essa sensação de tristeza ou felicidade. E existem, inclusive, vários tipos de fatores que podem gerar esse sentimento, essa sensação. E um dos fatores que me chamou muita atenção é quando se perde algum fator identitário do ser humano, né? De nós mesmos, quando a gente perde algo que nos é fundamental para sermos quem somos. E esse tipo de evento pode ser uma troca de trabalho, um rompimento de uma amizade, um relacionamento, uma mudança de visual, uma mudança de hábito que pode te causar, que pode nos causar esse sentimento contraditório, mudança, tristeza, alegria, felicidade. Clarice Lispector, na Paixão Segundo o GH, disse algo que me fez pensar a respeito disso. Vou ler um trecho. Página 10, logo no início. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que eu nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa incontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Esse trecho me faz refletir sobre como algumas coisas, alguns fatores que a gente tem na nossa vida e a gente às vezes perde ou pensa em perder, teme perder, e a gente acha que não existe vida sem essa determinada coisa, sendo que em algum momento de nossas vidas houve vida sem ela, e em algum momento de nossas vidas haverá vida sem essa determinada coisa, seja essa coisa uma pessoa, algo, um status. Sempre vai existir uma vida sem isso, sempre vai existir a gente sem isso que a gente acha que não vai existir sem. Só que aí acaba sendo um grande trabalho de esforço de se reencontrar. Reencontrar algo que talvez você nem sabia que existia, que você nem sabia que você precisava procurar, que você nem sabia que era algo procurável, né? E ela diz aqui na sequência: estou desorganizada porque perdi o que não precisava. E mais abaixo: é difícil perder-se, é tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. E aí, finalizando esse parágrafo, a ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão,
Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objeto achar, e que porque segurança chamarei de achar um momento em que encontrar um meio de saída, porque não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada. E aí, o que eu penso disso tudo é que às vezes a gente se encontra nesse mar de tristeza, nesse mar de insatisfação por perder algo que não nos é fundamental. Sabe, não é fundamental para nossa existência o que se foi. Porque se ele se foi, é porque ele não precisava necessariamente ficar. Só fica o que é fundamental. E o que é fundamental para a nossa existência é nós mesmos. Então é muito importante que a gente consiga, na maior parte do tempo, ser quem somos. Ser o que somos, quando somos, a todo momento que for possível ser. Não sei se está ficando um papo de gente doida, é isso que eu estou falando, mas a gente às vezes acaba, muitas vezes, se perdendo no dia a dia, acaba se perdendo nas opiniões alheias, acaba se perdendo no tempo. Porque o tempo passa e a gente perde a nossa terceira perna, que nos dava apoio, e a gente deixa de saber quem nós éramos. Só que às vezes essa terceira perna também não fazia parte genuinamente do que nós somos, mas sim do que nós fomos um dia. E aí entra uma coisa que é complicada de explicar para quem está ao redor, que é explicar que nós não somos mais o que aquela pessoa que nos vê de fora acha que nós devemos ser, ou que gostava que nós fôssemos. Porque a vida é uma grande evolução, e a gente segue evoluindo, segue mudando a todo momento, o tempo inteiro. Só que a gente muda aqui dentro, e aqui dentro, quem está de fora não acompanha muitas vezes esse movimento, e tenta de algumas maneiras parar, algumas maneiras controlar, né, algumas maneiras criticar, mas só a gente sabe o quão importante todas essas mudanças são pra gente mesmo. E às vezes nem a gente tem essa ciência enquanto elas estão ocorrendo, mas só depois. Eu queria trazer uma frase de um outro livro, que foi uma frase que me pegou muito. Ela diz: eu era uma adolescente vaidosa com poucas possibilidades de ampliar minha vaidade, porque meu pai achava que bastava ter um único casaco preto e branco. Logo eu, que amo cores. Isso pra mim foi o abrir de portas, eu entendi muita coisa, e é do livro da Suzana Vieira, por um acaso. Porque é justamente isso. Às vezes pro outro, um simples casaco preto e branco basta. Só que pra gente, pra mim, pra você que adora o vermelho, o amarelo, o azul, o preto e branco não basta, não é suficiente para nossa felicidade. E a gente precisa ir atrás da nossa felicidade, porque nunca em nenhum momento da vida uma outra pessoa vai se disponibilizar a ser feliz por nós e fazer de nós felizes. Podem ser felizes junto de nós, mas nunca por nós. Da mesma forma que frases motivacionais do tipo, não fica assim não fica triste não, que são coisas que não adiantam. Porque enquanto a gente está nesse movimento de se entristecer, a tristeza faz sentido e a felicidade se torna muito distante. Eu acho muito válido a gente entender esse momento de tristeza como um momento de pausa, de reflexão, como se fosse uma plantinha numa estufa crescendo. Aí eu acho muito proveitoso a gente entender o porquê que a gente entrou nessa situação de estar triste, melancólico, para baixo. Freud diz uma coisa interessante. Ele compara a melancolia com o luto. E ele diz que na melancolia existe o rebaixamento da autoestima, o empobrecimento do eu. Já no luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio eu. Então, nesses momentos de tristeza, eu acho extremamente válido, e é a estratégia que eu uso nesses meus momentos, é me encher, uma vez que estou vazio, segundo Freud, me encher de mim mesmo, me encher do que eu tenho vontade, me encher do que eu gosto de fazer. Se eu gosto de ler, eu me encho de leitura, eu me encho de assistir filmes, de fazer exercícios, de desenhar, de pintar.
É às vezes você olhar para trás, você relembrar qual era a sua terceira perna, para você entender se você precisa ou não dela para ser estável, se você consegue ou não andar com ela. Entender que essa sua terceira perna, a que te enche, nem sempre vai ser o que enche o outro, o que enche o seu pai, a sua irmã, a sua tia, porque às vezes para ela um casaco preto e branco basta e tá ótimo, mas para você, você necessita de um casaco colorido com muitas cores. Eu vi. Sei que vi porque não dei ao que vi o meu sentido. Sei que vi porque não entendo. Sei que vi porque para nada serve o que vi. Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer por ter vivido. Pior ainda, não quero o que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa não te dar isso. Eu bem que queria ter visto coisa melhor. Toma o que vi. Livra-me da minha inútil visão e do meu pecado inútil. Então, estou tão assustada que só poderei aceitar o que me perdi se imaginar que alguém está me dando a mão. Clarice Lispector.